Oi, oi amores, tudo bom com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Cá estou eu para dar início a mais um vídeo pro nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. Prazer para quem ainda não me conhece. Eu me chamo Fabiola, mas podem me chamar de Fabi, porque é assim que as pessoas me chamam. E eu gosto de ser chamada de Fabi, tá bom? Já quero convidar você, que é novo ou nova a fazer parte da nossa família. Se inscreve aqui embaixo, ative o sininho das notificações, é muito importante para você não perder nenhum conteúdo. Deixe like pra mim, pra tá me ajudando, me motivando a trazer mais conteúdo aqui pro canal, tá bom? Ignora esse cenário que eu montei aqui, gente. Isso aqui é um colchão da minha irmã que eu trouxe pra cá, aqui pra casa, né? E eu tô usando e eu acho que eu vou usar até eu mudar, né? Quando eu mudar, eu vou entregar pra ela. Mas é isso, deixa eu falar pra vocês. O vídeo de hoje vai ser um vídeo contando um testemunho que eu vou estar compartilhando com vocês, né? Que é o meu primeiro parto, minha primeira gravidez. Eu tive 2 partos normal, mas o que me deu complicação foi o primeiro, né? Minha segunda gravidez foi tranquila, meu segundo parto, graças a Deus, foi super tranquilo. E pra quem é novo, eu tenho 2 filhas, uma se chama Maria Vitória, que é a que eu vou contar aqui o relato, né, da minha gravidez e o parto dela. E a minha outra filha é Leonara, que tem 8 anos. Eu louvo a Deus pela vida das minhas filhas, sou muito feliz por ser mãe de 2 meninas, por Deus ter colocado minhas filhas na minha vida, porque tudo tem um propósito. E a vida das minhas filhas, a vida das minhas filhas, pra mim, é o que me mantém firme pra tudo, né? Pra não desistir de tantas coisas que eu já passei na minha vida. Mas enfim, sem mais enrolação, vamos lá, gente. Eu engravidei, né? Minha primeira gravidez com 22 anos, no ano de 2012, quando eu conheci o meu esposo. E eu conheci ele através de uma amiga íntima que a gente tinha, né? Eu sempre viajava pra cidade dele, porque minha ex-cunhada mora lá. E daí eu tinha muito amizade com a família dela. E sempre que me dava férias, eu tinha algum festejo na cidade de lá, eu ia pra lá, porque eu gostava, não, eu gosto muito daquela cidade. Infelizmente não moro lá porque a falta de emprego lá é muito grande. E, e por esse motivo, né? Eu não tenho uma renda pra morar lá, não tenho casa própria nem nada, então por esse motivo eu não moro lá. Mas eu sempre gostei de lá. E aí, quando eu fui pra lá, essa minha amiga me apresentou pra ele, a gente se conheceu, ele me pediu em namoro, a gente começou a namorar. Foi um namoro assim muito curto e não curto, né? Porque como eu não morava na cidade que ele morava, eu só ia pra lá nas férias ou alguns finais de semana, porque eu estudava, né? Eu atrasei muito meus estudos, inclusive eu nem cheguei a concluir, mas isso é uma outra história, né? Que depois eu posso estar compartilhando com vocês. E eu estudava, então não podia ir, tipo, de segunda a sábado, a sexta eu não podia ir, só podia viajar pra lá se fosse no sábado, né? Passar o final de semana. E quando eu ia final de semana, a gente se encontrava, enfim. É, daí, nisso ele trabalhava com construção de ponte, né? Construção de ponte de madeira, de concreto, enfim. Aí eu descobri que estava grávida. Descobri que estava grávida e compartilhei com o irmão dessa minha amiga que me apresentou para ele. E ele também era meu amigo e amigo dele. Aí ele foi, eu compartilhei com ele, né? Eu falei que eu achava que eu tava grávida, porque a minha menstruação estava atrasada, mas também, como eu tinha problema de. A minha menstruação nunca foi regular, né? Então eu achava. Gente, ignora que eu não olho pra câmera porque eu. Ai, não tenho costume muito não. E aí eu achava que era porque era mais um mês que não ia vir e tudo bem, né? Mas que eu ia fazer o teste pra tirar as dúvidas das dúvidas. E aí ele questionou, ele falou, deve ser do Léo, porque assim, os amigos dele íntimos chamavam ele de Léozinho, outros de Léo, o nome dele é Leonardo, né? E aí eu falei assim, lógico que sim, né? Até porque eu ficava só com ele, que eu tava namorando com ele, tinha me pedido namoro, eu tinha ele como meu namorado, então se eu estivesse grávida, que lógico que seria dele. Daí ele foi, correu e contou pro meu esposo, né? Que no tempo era meu namorado. Que achava, falou, ó, eu acho que a menina tá grávida de ti. Enfim, do jeito deles lá, né? Ele contou. Aí eu voltei pro interior novamente. Daí eu falei assim, se não vir mais esse mês que vem eu faço o teste, né?
E daí, mês que veio, não veio de novo. Então, tava com 12 meses já, né? Eu falei, não, eu tenho que fazer esse teste, porque não é possível. Um mês já ficou sem vir minha menstruação, mas 2 não. Fiz o teste, deu que eu tava grávida. E daí primeiro eu fiquei sem saber o que fazer, na verdade, né? Eu cheguei a coisas que hoje em dia eu não faço mais, mas no tempo eu cheguei a compartilhar com umas meninas que diziam ser minhas amigas, né? E daí, em questão de 2 dias, a vila toda, porque ela era uma vila, né? Então a vila toda já sabia que eu tava grávida. E aí eu peguei e fui contar pra minha mãe. Eu lembro que quando eu fui contar pra ela era numa sexta-feira. E eu já tava arrumada pra ir pra escola, né? E eu chamei ela lá no quarto. A casa da minha mãe era difícil de conversar com ela sozinha, porque era o tempo todo tinha gente lá, né? Ela tem 11 filhos. Sim, gente, minha mãe tem 11 filhos. Então os filhos, os netos sempre estavam lá. E era muito difícil, tipo assim, não tem ninguém lá em casa pra estar conversando com ela. Eu chamei ela lá no quarto e falei pra ela, né, que eu tava grávida e que se ela não me aceitasse lá na casa dela, eu já tinha pra onde ir, porque já tinha conversado com uma amiga minha. Ai, gente, a minha cabeça no tempo era bem assim, sabe? Enfim, porque que eu já tinha conversado com uma amiga minha, se ela não me aceitasse, eu ia pra lá. Eu sabia que ela ia me aceitar, eu tinha certeza que a minha mãe ia me aceitar, porque minha mãe era um amor de pessoa, né? Mas os filhos dela, gente, eu nunca me dei bem com meus irmãos. Por que eu nunca me dei bem com meus irmãos? Eu acho que é porque a gente não era filho do mesmo pai. Porque não tem outro motivo de você simplesmente ter uma implicância com o irmão seu. Sem ter um motivo nenhum, né? É, Duas irmãs que eu me dou bem, inclusive depois do falecimento da minha mãe, que como eu posso falar pra vocês, que eu mantenho contato, é com a minha irmã que mora aqui do lado de casa e com outra irmã minha que mora pra praia, que é a caçula depois de mim. Tipo, eu sou a caçula e depois de mim é ela, a caçula. Eu não sei, eu sou a última, mas antes de mim vem ela. Acho que é isso. Enfim, daí a minha mãe falou que sim, porque ela já tinha criado os filhos, então, porque não, já tinha criado o neto, na verdade, gente. Tinha criado o neto, então por que não criar mais um? Enfim, a gente conversou lá, se resolveu, tudo bem. Só que depois que os filhos dela começaram a saber, começaram a jogar muito indireta, né? Queriam saber quem era o pai. Daí quando eu fui falar com ele pra dar notícia, né? Eu não sou muito boa de contar história não, minha gente, mas eu vou tentar contar assim o máximo pra vocês entenderem. Quando eu fui falar pra ele que eu tava grávida, que eu cheguei lá pra compartilhar com ele sobre a gravidez, ele simplesmente falou pra mim assim, ó, antes de você falar qualquer coisa, eu quero falar pra você, quero terminar com você, porque eu conheci outra pessoa, eu tô com essa outra pessoa, eu tô muito feliz, então pensa no que você vai falar pra você não acabar com a minha felicidade. Bem assim, gente, do nada, porque até então a gente tava ótimo, né? Até saber da gravidez, tava tudo bem, né? Mas eu acho que ele tava namorando comigo, tava namorando com essa outra menina. Porque essa outra menina frequentava a casa da mãe dele e tudo mais. Inclusive a família dele até hoje tem essa outra menina como membro da família deles. Bem isso. Enfim, eu fiquei sozinha, eu não falei nada pra ele, voltei pra casa da minha mãe, não falei nada 9 meses sobre quem era o pai do meu filho e da minha filha, porque eu não sabia o sexo ainda. Não falei nada. Meus irmãos ficavam falando se era filho de cachorro, porque não tinha pai. Que a minha mãe ia criar, que a minha mãe ia ser babá, que a mamãe isso, que a minha mãe aquilo. Gente, era tanta indireta. E daí a minha mãe tinha um filho que ele bebia e também ele era usuário de droga. Então quando ele chegava em casa, ele chegava batendo as coisas. Ele é um filho que não respeitava, que ofendia ela. E quando ele soube que eu tava grávida, ele ficava me jogando indireta, me ofendendo, falando que eu era vagabunda, que eu não prestava, que eu isso, que eu aquilo. Então eu passei, assim, foi um horror, um horror. Os meses que eu passei lá, né? Entre ele e os outros também, quando chegava, ficava jogando piadinha. Às vezes eu tava tão tranquila, que era o dia que eu conseguia me alimentar bem. Eu tava me alimentando, eles chegavam jogando direto, e aí eu largava o prato, eu saía. E nisso eu não me alimentei direito, me deu anemia na minha gravidez. Eu andava fraca porque eu não me alimentava direito. E, enfim, daí quando deu que eu tava com 4 meses de grávida, pra inteirar 5, eu fui lavar o banheiro da casa da minha mãe, eu escorreguei
E daí teve um sangramento. Só que eu não falei nada pra minha mãe, porque até então, gente, eu não queria assim, falar nada sobre a gravidez, nada. Só queria que a minha filha saísse, só queria sei lá, eu só queria que aparecesse uma luz na minha vida pra mim sair dali com as minhas filhas. Com a minha filha, porque não teve essa Vitória. Eu falo minhas filhas porque eu tenho costume, né, que eu tenho duas. Mas enfim, saí dali com a minha filha. E daí, depois, eu lembro que no outro dia me deu sangramento novamente. Daí a minha mãe viu lá no banheiro, né? Ela viu e perguntou assim, né, Fabiola, isso aqui foi tu que aconteceu isso contigo? Isso? Eu falei que sim. Ela falou, menina, mas não tem que contar, porque da onde a gente morava pro hospital era de 2 a 3 horas, dependendo da estrada, porque era uma estrada feia demais. Não tinha hospital, tinha o postinho de saúde, mas o pessoal da vila mesmo que trabalhava lá, eles não entendiam nada. Tudo era jogado para Bragança ou Viseu, que era a cidade vizinha. Daí eu lembro que no tempo eles me levaram pro hospital. Quando chegou lá, a médica falou que eu tava com descolamento de placenta grave, que eu ia ter que ficar internada. Fiquei internada. Eu não lembro certo se foi 2 meses ou foi só 45 dias que eu fiquei internada naquele hospital. Não lembro. Sei que aquela doutora foi um anjo na minha vida, né? Ela me colocou num apartamento pra mim não ficar em contato com outras pessoas, com outras que tinha outro tipo de doença, né? Porque o meu problema eu tinha que ficar, porque eu tinha que ficar algumas horas durante do dia com a perna pra cima, repousar, enfim. Ela me colocou num apartamento, que inclusive a gente até achou que ia pagar esse apartamento, né? Eu fiquei mais nervosa lá, porque ficava imaginando, meu Deus do céu, vai ter que pagar aqui. E, meu Deus do céu, vai ter que pagar aqui. E agora que meus irmãos vão falar mesmo, né, de mim, porque a mamãe vai ter que pagar essa conta. Daí, enfim, eu fiquei lá esse tempo todo, medicação, tudo ela me deu. Quando eu saí, a gente descobriu o sexo, né? Que a gente foi descobrir o sexo. Daí ela falou assim, ó, se tu é, se for menino, como vai ser o nome? Não, se for menino não. Ela falou, como é o nome que tu escolheu pro teu bebê? Eu falei, ó, se for menino vai ser Ângelo Gabriel. Daí ela falou assim pra mim, olha, então coloca a Ângela Gabriela porque é uma princesa linda que você tá esperando. Aí tá, a gente descobriu o sexo. Ela falou assim, ó, só que se eu fosse você, eu colocaria a Vitória, porque tua filha, se chegar a viver, vai ser uma vitória. Porque do jeito que tá a placenta aqui, tá bem complicado da gente resolver essa situação. Mas a gente vai marcar uma cesárea para 7 meses. Vamos ver se aguenta até 7 meses. 7 meses a gente consegue fazer uma cesárea, tira ela e ela já sai ali prematura, mas num tempo certo que é 7 meses, né? Não é o tempo certo, mas enfim, um tempo ali para prematuro, 7 meses. Se caso acontecer de tu ter o bebê antes desse período, a gente vai deixar. A gente. Se acontecer alguma coisa antes de 7 meses, a gente coloca lá pra outra cidade, pra Bragança, porque até então eu tava em Augusto Correia, né? Tu vai pra Bragança porque lá tem UTI, aqui não tem. Aí tá, eu fiquei lá nesse hospital internado esse tempo todo, completou 7 meses. A gente foi fazer a última avaliação, né, pra ver como tava. E ela falou assim: olha, eu tenho uma notícia muito boa pra te dar. Eu falei: qual? Ela falou: graças a Deus a placenta emendou, tá tudo bem, dá pra você voltar pra sua casa e esperar pelos 9 meses. Aí eu voltei pra casa, no que eu voltei pra casa, eu já sabia qual era o sexo, né? Aí a gente de saúde fez um baby chá pra mim, o pessoal da escola fizeram baby chá pra mim, ganhei muita coisa, gente. A Vitória teve mais coisa do que a Leonara. Muita coisa mesmo, graças a Deus. E daí ficou faltando algumas coisas. Minha mãe me deu o jogo de banheira, que vinha a banheira, um cestinho, né? Umas coisas. Mas eu não deixei ela me dar muita coisa, não. Não era por ela, era pelos filhos dela, né? E daí uma sobrinha minha, que eu louvo a Deus pela vida dela, né? Ela, graças a Deus, me ajudou no tempo. Ela me deu 250, que foi o primeiro pagamento que ela recebeu da aposentadoria dela, que ela foi operada 2 vezes do coração. Aí ela conseguiu o benefício, ela me deu 250, eu comprei o resto que faltava. E é isso. Aí depois eu fui pra casa de um. A minha mãe pediu pra mim ir pra casa de um filho dela, né? Eu não queria ir, mas ela falou que era melhor porque ficava perto do hospital. Que ela tinha medo de tudo aquilo que ela tinha passado na gravidez. Que ela tinha medo, né? Tinha medo de acontecer alguma coisa ali e eu precisar ir pro hospital e é longe. Aí a gente ignora porque eu tenho uma mania de ficar mexendo na minha mão. Mas eu vou tentar deixar minha mão aqui embaixo. Daí, nesse período, eu fui por causa do meu irmão.
E aí depois, gente, eu não sei o que estava acontecendo comigo. Eu sei que depois eu ainda fui me encontrei com o pai da Vitória de novo. E aí eu comentei pra ele, né, que eu tava grávida. Ele falou parabéns. Não, foi, eu falei pra ele que eu tava grávida. E daí ele falou assim mesmo, eu também tenho uma pessoa que tá grávida de mim. Mas era mentira, gente. Era tudo pra mim não tocar no assunto, porque ele era o pai da minha filha. Ele falou que tem uma pessoa que tá grávida de mim, eu tô muito feliz que eu vou ser pai. Aí eu também não falei nada mais, né? Depois ele foi embora e eu voltei pra casa do meu irmão, enfim. Aí, quando deu pra mim ter a Vitória, eu lembro que foi numa. A Vitória nasceu num domingo e no sábado tinha um festival de quadrilha. Minha cunhada queria ir, né? E eu senti que ela ficou meio assim, porque tava comigo, ela queria ver os filhos dela. Eu falei assim: vai ver teus filhos dançar, eu fico aqui sozinha, porque não é possível, plena, e nesse dia vai vir a dor, né? Aí ela falou assim: será? Eu falei: vai. Ela foi e me deixou com o filhinho dela, o menor, com o Luan, não sei no tempo quantos anos mais ou menos ele tinha, mas eu acho que ainda não tinha 4 anos. Eu fiquei com ele. E aí, gente, eu comecei a sentir muita cólica, uma dor, uma angústia. Eu não sabia nada, porque ninguém até então tinha falado comigo sobre. Tipo assim, eu tinha recebido muita crítica, mas nunca ninguém tinha me falado como era que tinha um filho, como era isso, como era aquilo, entendeu? E daí eu comecei a sentir dor. Comecei a sentir dor. Quando deu 2 horas, eles chegaram, 2 horas da manhã, né? De sexta pra sábado. Não, de sábado pra domingo, mas tava transição no domingo. Aí o meu irmão falou assim: quando der 5 horas da manhã a gente leva pro hospital. Aí eu falei: menino, mas eu não aguento mais de tanta dor. Ele falou: aguenta sim, porque eu vi minha mãe tendo um monte de filho, porque minha mãe tinha. Ele era um dos filhos mais velhos. Minha mãe teve 11 filhos, né? Então os mais novos ele foi vendo nascer. Ia chamar parteira e tudo mais, né? Daí ele falou: eu vi a minha mãe tendo muito filho, então eu sei que ainda não tá na hora. Aí, quando deu 5 horas da manhã, a gente foi pro hospital. A gente chegou lá. Eu acho que era mais 5 e tava querendo amanhecer o dia, sabe? A gente chegou lá, daí uma moça me atendeu, falou: não tá na hora. Daí eu fiquei lá fora, andando de um lado pro outro, fui no banheiro. E tinha uma enfermeira que vivia atrás de mim: menina, sai de dentro do banheiro, que tu vais ter essa criança dentro do banheiro, não pode. Só que na hora que eu ia usar o banheiro pra tomar banho, gente, quando aquela água caía na minha costa, aliviava pra mim aquela dor. E aí depois eu fiquei. Aí eu lembro que quando eu fui saindo assim, minha bolsa estourou, né? Eu falei pra minha cunhada, eu falei: menina, eu não sei o que tá acontecendo. Ela falou: o que foi? Eu falei: eu acho que eu fiz xixi. Eu não sabia, gente, de nada. Eu falei: eu acho que eu fiz xixi, meu Deus. Ela falou: não, tu não fez xixi. Foi a bolsa que estourou. Daí ela saiu correndo, foi avisar. E nisso, gente, já tinha entrado dentro da sala de parto, acho que 15 minutos antes. E a moça falou que tava longe ainda de eu ter criança, né? Aí estourou, a minha cunhada foi lá. Eles não queriam me colocar lá dentro. Daí ela sei que ela falou um monte de coisa pra eles. Falou que tinha tido 4 filhos, que ela sabia que tava na hora sim. Que se eu não entrasse lá dentro, que se acontecesse alguma coisa, ela ia denunciar ao hospital. Enfim, ela falou um monte de coisa lá. Aí me chamaram, né? A próxima vai ser você. E nisso, quando eu tava lá dentro da sala de parto, 2 pariram do lado de fora. Porque, gente, eles deixavam pra levar a gente lá pra dentro em cima da hora. Tinha gente que tinha filho lá fora mesmo. Daí me colocaram lá dentro e eu fiquei lá. Tinha um monte de gente que tava estagiando. Gente, ai, foi horrível. Tinha um monte de gente que tava estagiando lá. E aquele povo todo em cima de mim. E ninguém me dizia o que eu precisava fazer, né? Só me deitaram lá naquela cama. E fiquei. E quando eu fui lá pra sala, era 7 horas da manhã. Quando o médico, o doutor Paulo chegou, doutor Paulo chegou, graças a Deus aquele médico foi um anjo enviado, né, pra minha vida ali. Quando o doutor Paulo chegou ali, ele falou assim, licença, pediu, né, licença, deixa eu ver. Ele falou: gente, essa criança tá pra nascer. E aí, quando ele olhou pra mim, eu tava fazendo força nisso aqui meu, né? No braço. Aqui em cima, gente, né? Daí ele falou assim: gente, essa mãezinha tá fazendo força errada. Essa mãezinha tem que fazer força embaixo, força pra fazer cocô. E aí ele foi me dizer o que eu tinha que fazer, né? E daí, quando ele foi ouvir o coração da Vitória, tava bem fraquinho, gente, bem fraquinho. Ele se desesperou, entrou em desespero, mandou alguns estagiários sair de dentro da sala, de dentro da sala, que tava todo mundo ali, não tava servindo pra nada. E aí ele pegou como é que eu posso falar pra vocês? Ele mandou uma estagiária sentar nisso aqui meu, ó.
sentar aqui em mim e falou pra mim, quando a força vir, minha filha faz força pra fazer cocô, e quando você fizer a força, ela vai te ajudar, que inclusive eu soube até hoje não pode mais usar essa técnica, né, de mandar alguém subir em cima de você, porque corre risco. Assim eu soube, né. Enfim, sei que a Vitória nasceu, graças a Deus minha filha nasceu, depois que esse médico chegou, eu só vi ele sair correndo com a Vitória assim, nua, não pediram roupinha, não pediram nada, eu voltei pro saco, me colocaram no quarto, e ninguém veio me dar nada, notícia de nada. Eu fiquei muito agitada. Eu lembro que vieram me dar um calmante. Eu acho que era mais 11 horas da manhã. Quando eu acordei 4 horas da tarde, nada sobre a minha filha. Eu só tinha o almoço lá, que era meu almoço, né, que tinha vindo deixar. Daí quando foi 6 horas, trouxeram a Vitória, né, porque ela tinha... Precisaram colocar ela um pouquinho na incubadora pra ela respirar, né? Ela tinha engolido o parto, então ela precisaram levar ela pra lá. Trouxeram a Vitória pra mim. E quando a minha filha nasceu, gente, ela nasceu com essa glândula aqui, esse nervo do pescoço dela, sabe? Dado um nó. E aí, quando a gente ia colocar o pescocinho dela, era desse lado, né? Quando a gente ia colocar o pescocinho dela pra cá, ela chorava. Quando chegava aqui, ela chorava. Ela não conseguia mexer o pescoço assim direito, né? Essa minha sobrinha que me deu R$ 250, graças a Deus, eu louvo a vida dela, que ela pagou uma sessão pra mim. A minha mãe pagou uma sessão e o pai dela pagou outra, né? Foi 3 sessões que a minha filha fez e o pescocinho dela voltou ao normal. Desculpa, gente. E também a minha mãe, ela fazia aqueles banha de cacau, né? Ela derretia assim na vela e a gente fazia massagem em casa, né? E graças a Deus resolveu. Eu não consegui registrar minha filha sozinha. Eu tentei no hospital, fui em 2 cartórios, não consegui. E aí eu fui entrar em contato com o pai dela. E quando eu entrei em contato com o pai dela pra ele registrar ela, ele, tipo assim, ele falou, tá, tudo bem, vou registrar. Porque ele sabia que a filha era dele. Em nenhum momento ele questionou, porque ele sabia que a filha era dele. Ele já sabia que eu tava grávida há muito tempo e não me ajudou em nada na gravidez, né? Enquanto eu tava passando por tudo isso, ele tava com essa pessoa. Inclusive, quando eu juntei com ele, ele ainda ficou um bom tempo com essa outra pessoa. Mas eu não sabia, isso aí também é outra história. Porque se eu for contar aqui, gente, o vídeo vai ficar muito grande. Mas aí, se vocês quiserem que eu trago depois, eu trago pra vocês falando mais um pouco sobre mim, tá bom? É isso, gente. Aí eu consegui. Aí nesse período que a minha filha nasceu, gente, que eu voltei pra minha mãe com a minha bebê, foi mais humilhação ainda. Porque quando eu deixava a minha bebê com a minha mãe pra mim lavar um banheiro, lavar uma louça, que os filhos dela chegavam e diziam... Porque o nome da minha mãe era Maria, né? Mas o sobrenome dela é Costa. Eles chegavam em casa e diziam: ah, Maria Costa, agora tu é empregada, agora tu tá babá, tá reparando o filho dos outros, essa criança não tem pai não, é filho de cachorro. Gente, era muito humilhante. Eu pensei, né, minha filha vai crescer eu já cresci ali ouvindo, porque eu fui criada com o dinheiro do pai deles. Então minha filha vai ser criada, não, eu não vou permitir isso. Aí o pai dela, né, falou pra mim que era pra gente voltar, que era pra gente morar junto, criar nossa filha junto, porque ele foi criado sem pai, sem mãe, foi adotado, né, então ele não queria isso pra filha dele e tudo mais. E aí, gente, aconteceu que eu fui morar com ele, né. Ah, Fábio, mas você foi porque por amor? Não, gente, tudo isso que ele fez comigo, vocês acham que eu ia estar amando uma pessoa que fez tudo isso comigo? Lógico que não, né. Foi pela minha filha, pra ela não ter que sofrer tanta humilhação na vida dela, não passar por tanta humilhação ali dentro, né. Então, acho que vai chover, graças a Deus, gente, porque tá muito quente aqui. Mas enfim, por isso que eu fui morar com ele, pela minha filha, né, pra sair dali, pra não ter que ouvir tudo aquilo, porque querendo ou não, ele ia construir ponte, ia passar um tempão pra lá, né, e eu ia ficar sozinha com as minhas filhas na casa da mãe dele, enfim. E aí depois acabou que a gente foi morar junto, né, e sim, gente, ele é meu esposo até hoje, mas aí enfim, depois se vocês quiserem saber mais, né, como foi, quando a gente voltou pra morar junto, enfim, mais coisas vocês deixam nos comentários, tá bom? Que daí eu deixo uma caixinha pra vocês fazerem perguntas e eu respondo em outro vídeo, ou então eu conto um pouco sobre a minha história de vida pra vocês. Mas foi basicamente isso, né? Depois eu voltei lá com a médica, que eu tinha ficado internada, pra levar a Vitória pra apresentar pra ela, porque ela era uma amiga da minha mãe também. Essa médica, ela era médica e dona do hospital. E daí, quando eu cheguei lá, ela falou: olha, a Vitória. Ainda não tinha escolhido o nome, gente. Ela era bem assim, logo que eu saí do hospital, a gente veio por lá, passava por lá e eu encostei pra mostrar pra ela bebê, né? Falou: olha, a Vitória. Eu falei: não, o nome dela não é Vitória. Ela falou: olha, mas tu sabe que a tua filha é uma Vitória, né?
E eu falei, doutora, eu quero agradecer tudo que a senhora fez por mim, né? Fui agradecer ela. Eu lembro que no tempo ela me deu um pacote de fralda da Pampers, que era bem caro. Acho que é seu nome, Pampers, né? E era bem caro, ela me deu. E aí eu falei assim, doutora, eu não sei nem como agradecer a senhora por tudo que a senhora fez por mim. Ela falou, se eu tivesse uma filha, porque ela vivia com outra mulher, né? Enfim, ela se relaciona com mulher. Mas ela tinha um filho. Ela falou: se eu tivesse uma filha, eu colocaria o nome da minha filha Maria Vitória, porque eu ia homenagear a pessoa que eu mais amo na vida, que é a minha mãe. O nome da minha mãe é Maria Vitória. Maria foi uma pessoa que recebeu o dom de dar vida a Deus, né? A Jesus. A Jesus, gente. Maria foi uma pessoa que teve o dom de ser escolhida para dar a luz a Jesus, filho do nosso Deus, né? E Vitória. Bom, Vitória é porque minha mãe tem uma história quase igual à tua filha. Ela foi uma Vitória. Aí eu falei, doutora, então o nome da minha filha vai ser Maria Vitória. É um nome bonito, eu gostei do nome, gostei da história, né, do nome. E é isso. Ela ficou muito feliz, gente. Ela ficou muito feliz. E é isso, gente. Foi essa a minha história, né? Meu testemunho, minha filha, que hoje tem 10 anos, vai fazer agora mês que vem, em junho. Ela faz 11 anos de vida. Louva a Deus pela vida da minha filha. Passaria tudo de novo que eu passei com a minha filha. Tudo. Eu passaria de novo, gente. Não vou falar muito, senão eu vou me emocionar. Mas enfim, eu passaria tudo de novo pela minha filha, né? Faria tudo de novo. Não por ela, mas por ela, pela irmã dela, pela Leonara. Tudo que eu já passei, tudo que a gente passa. E eu passaria 10 vezes dobrado, se fosse preciso, pra poder ver minhas filhas aqui comigo, como elas estão. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? Não esquece de deixar o like. Até nos próximos encontros. Fiquem todos com Deus. Um beijo. Tchau, gente!